Como já vimos na aula anterior, o exame de densitometria óssea é capaz de detectar a osteoporose e a osteopenia logo nos primeiros estágios. Vimos também que a osteopenia pode ser entendida como um estágio inicial da osteoporose. A principal diferença está no fato da osteopenia ser reversível. Hoje falaremos um pouco sobre a vantagem da densitometria óssea. A grande vantagem é justamente a capacidade de detectar a perda mineral em um estágio inicial, quando ainda não pode ser visualizada por meio de raio-x. Mas como é feito a densitometria óssea? Para fazer o exame, não é necessário nenhum preparo especial. O paciente é encaminhado a uma sala na qual fica o aparelho. A máquina irradia o corpo e as imagens são captadas e enviadas para o computador. Esse procedimento é bem rápido, em torno de 5 minutos, e totalmente indolor. Os resultados são praticamente instantâneos, geralmente emitidos em seguida. Por convenção, são examinados a coluna lombar e o fêmur, uma vez que são os ossos maiores e muito sujeitos a fraturas. No entanto, o exame pode ser feito no corpo inteiro, visto que a osteoporose também pode se manifestar em qualquer tipo de osso. Vamos a algumas recomendações. É muito importante evitar o uso de roupas com botões, fivelas ou adereços de metal, bem como sutiãs com aro, pois esses itens podem interferir nos resultados. Da mesma forma, joias e acessórios devem ser retirados. Além disso, se for o caso, é recomendada a interrupção da suplementação de cálcio no dia do exame, pois a pílula pode aparecer no exame da coluna, influenciando o resultado. Não é necessário jejum. Após o exame, o paciente está liberado, não havendo nenhuma necessidade de repouso ou cuidados especiais. O exame não poderá ser realizado caso o paciente tenha feito algum exame radiológico com uso de contraste. Se esse for o caso, deve-se observar um intervalo de 5 dias. Não se deve esquecer de levar os exames anteriores à densitometria óssea. A importância da precisão e exatidão na densitometria óssea. Boas precisões de medida são essenciais para a detecção de mudanças na densidade mineral óssea. Alcançar a melhor precisão no exame requer que o operador posicione o paciente cuidadosamente, de maneira consistente, para o escaneamento. Analise o escaneamento de maneira consistente e realize testes de controle e qualidade dos instrumentos rotineiramente, de acordo com o protocolo do fabricante. Exatidão é definido como quão bem o valor mensurado reflete verdade no valor atual do objeto. Vamos a alguns protocolos de posicionamento. Coluna lombar AP. Paciente em decúbito dorsal, alinhando seu centro com a linha média sagital da mesa. Cabeça abaixo da linha horizontal na cabeceira da mesa, do mesmo lado em que se encontra o braço do scanner. Os braços do paciente devem estar posicionados ao longo do corpo, com as mãos voltadas para baixo. Colocar as pernas do paciente sobre o bloco para retificar a coluna lombar, ajudando na separação das vértebras, de modo que esse bloco fique a 90 graus em relação à mesa. Observar a aquisição da imagem na tela do computador. Se a imagem estiver satisfatória, prosseguir o exame. É muito importante a coluna centrada, cristas ilíacas alinhadas e acrescidas no exame, visualização do último par de costelas e parte da T12. Protocolo de posicionamento do fêmur. Com o paciente deitado na mesa, pernas estendidas, ajustá-lo ao suporte.
Posicioná-lo com um movimento de rotação interna, observando com uma das mãos, do lado externo da coxa, o grande trocânter, e prender o pé, cuja perna será analisada, na parte inclinada do suporte, imobilizando o membro. O outro pé do paciente deve ficar reto, com o suporte do lado contralateral, ficando a perna reta, paralela à linha central da mesa. Posicionar a luz do laser aproximadamente 7 centímetros abaixo do grande trocânter e no centro da perna, propiciando assim um espaço suficiente entre os ossos isquiofemoral para uma análise correta. Observar na tela do computador se está adquirindo uma boa imagem e proceder do mesmo modo citado no exame da coluna. Terminando o exame, retirar o apoio dos pés e aguardar o retorno do braço do scanner. Importante: rotação da perna suficiente para análise adequada, retificação do fêmur, ausência de metal. O fêmur direito geralmente é o escolhido. No caso deste não ser adequado por dificuldade de posicionamento ou mesmo por motivo de prótese ou qualquer outra dificuldade, escolher o esquerdo. Agora já podemos afirmar que a densitometria óssea corta 1 centímetro de osso e coloca este osso como se fosse em uma balança do densitômetro, e ela avalia que 1 centímetro equivale a 1 grama. Analisando esse centímetro quadrado em um banco de dados através da cor, do sexo, da idade, peso e altura. Por isso, antes da realização do exame, a pessoa deve ser pesada com uma balança de precisão e conferir a altura. O técnico deve selecionar a idade, a cor, o sexo, o peso e a altura no sistema. Assim, a máquina vai comparar neste banco de dados com resultados em 2 comparações realizadas no banco de dados. O equipamento vai comparar pessoas com a mesma faixa etária, a cor, o sexo e a idade, expresso assim em Z-score, e com um segundo grupo que tenha a cor, o peso e a altura iguais, mas a idade entre 20 e 40 anos, expresso assim em T-score. Para fins ilustrativos, uma imagem do resultado de uma paciente, onde podemos observar o resultado na faixa central, em amarelo, que equivale simplificadamente a uma osteopenia. Na faixa verde, o banco de dados apresenta pessoas saudáveis e melhor do que a nossa paciente. Já na faixa vermelha, pessoas piores que a nossa paciente, que já apresentam um quadro de osteoporose. Vale lembrar ainda a recomendação de se fazer o exame sempre no mesmo equipamento, devido ao desvio padrão do próprio equipamento, que é normalmente em torno de 1,5% a 2%.